Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez preparamos para você este programa, Voz da Igreja. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São Lucas, onde podemos contemplar a beleza do nascimento de João, o Batista, João, o precursor. E nesse nascimento de João Batista, vamos refletir sobre a beleza da vida, sobre a unicidade, a irrepetibilidade da vida de cada um de nós. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu lugar, cada um foi pensado e desejado por Deus para estar neste mundo como João Batista, o que preparou os caminhos do Messias. No coração deste tempo, vamos conhecer uma atividade importante no caminho de formação dos nossos seminaristas, que é a Semana Missionária. Enfim, uma igreja em caminho. Vamos conhecer também os eventos bonitos que nós vamos viver como igreja de Divinópolis aqui nessa semana que estamos para vivenciar com o Senhor e na presença alegre diante dele na igreja. Fiquem conosco. Nosso programa Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez vamos beber da fonte preciosa da palavra, do mistério de Deus que nos é revelado na Sagrada Escritura. Convido você a partilhar comigo neste programa esse pequeno trecho do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1, versículos 57 a 66. Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66. Vamos beber desta fonte. Quando se completou o tempo da gravidez, Isabel deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram quanta misericórdia o Senhor lhe tinha demonstrado e alegravam-se com Isabel. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai se chamar João. Disseram-lhe: ninguém entre os teus parentes é chamado com este nome. Por meio de sinais, perguntaram então ao pai Zacarias como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a língua de Zacarias se abriu e sua boca começou a falar. E ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos se encheram de temor e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram a notícia ficavam pensando: que vai ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Meu irmão, minha irmã, neste mês nós também nos colocamos diante deste belo personagem da nossa história da salvação, que é João Batista, João o Batista, João o Batizador. João é o nome, Batista é o ofício. João o Batista, João o Batizador.
Aqui estamos exatamente no contexto em que esse menino nasce, tendo sido gerado também no poder e na misericórdia de Deus. Isabel, Zacarias, seus pais eram idosos. Isabel, estéril. Deus visita aquela família piedosa, santa, temente ao Senhor, e Deus então permite, como tinha prometido a Zacarias na aparição lá no templo onde Zacarias servia, Deus então anuncia a Zacarias que a sua esposa Isabel, idosa e estéril, ficaria grávida pelo poder do Altíssimo. E aqui, depois do período normal de gestação, de gravidez, Isabel dá à luz ao seu filho. E queriam dar àquele menino o nome do pai, Zacarias, como era costume, ou de alguém que pudesse, na história da família, ter merecido que um novo membro levasse também o seu nome. Isabel e Zacarias não insistem no nome que Deus, através do anjo, quis que fosse dado àquele menino. João é o seu nome. João é o seu nome. João significa Deus é misericórdia, Deus é graça, Deus é gracioso, Deus é favorável. João é o seu nome. E atrás deste personagem, deste homem que ocupa um lugar especial na história de Deus conosco, aqui está uma pessoa, aqui está uma missão. Isso nos faz pensar na beleza e na importância de João, o precursor, aquele que veio preparar o caminho, aquele que veio ajudar a discernir a presença do Messias, aquele que batiza o Messias, aquele que aponta o Messias para que os seus discípulos agora passem àquele que é superior, aquele de quem João não é digno nem de desamarrar as sandálias, para usar as palavras do próprio João. Portanto, João Batista, João o precursor, tem o seu lugar próprio, especial, importante na história da revelação de Deus. Cabe a João preparar o caminho, cabe a João batizar aquele que é o autor da vida, o autor do batismo, o autor da fé. Cabe a João apontar aos seus discípulos o Messias para que outros também possam entrar nesse mesmo dinamismo de seguimento missionário. Isso nos faz pensar, irmãos e irmãs, muitas coisas. Primeiro, que ninguém está no mundo por acaso. Deus pensou cada um, quis cada um traz consigo um nome e uma missão. Aqui, entre parênteses, como seria importante que a gente pudesse ter muito discernimento na escolha dos nomes para as nossas crianças. É claro que não se trata aqui de correr atrás do que significa algum nome para colocá-lo na criança, mas se trata de rezar, pedindo a Deus inspiração para um nome, cujo significado Deus se encarregará de nos fazer saber depois. Isto é colocar também aquela vida no mistério de Deus, de modo que aquela pessoa que traz consigo um nome, que é o sinal primário de identificação, aquela pessoa e aquele nome traduzam uma presença original, bonita, importante, única na história do mundo, na história de Deus conosco, que continua a partir da vida de cada um. Celebrar entre nós a natividade de São João Batista, este santo tão popular, tão amigo da nossa gente, tão capaz de nos reunir para a festa, para a dança, para a alegria.
Esta festa da Natividade nos faz pensar, portanto, meu irmão, minha irmã, na beleza da vida, na beleza da gravidez, da gestação, do parto. Isso nos faz pensar na gravidade de toda prática que quer atentar contra a vida que está ainda no ventre, ou a vida que nasceu há pouco. A vida é preciosa, é dom de Deus. Cada vida é uma pessoa, cada vida é uma história, cada vida é uma missão. Nós tínhamos que preservar isso ricamente. O texto diz que os vizinhos te encheram de terror, a notícia se esparramou por toda parte e todos se perguntavam: o que vai ser este menino? A minha vida, a sua vida, a vida de cada um de nós é envolvida num mistério. Ninguém nasce simplesmente porque um homem e uma mulher quiseram gerar um filho. Atrás de todo desígnio está a vontade poderosa e soberana de Deus. Atrás de todo gesto humano, o mais belo, está certamente um desejo misericordioso de Deus, que age antes, que determina antes, que predispõe antes, a fim de que tudo aquilo que nós pensamos de bom e de belo tenha Deus como nosso primeiro colaborador e o autor das nossas boas e belas intenções e desejos. Por isso quero convidar você, meu irmão, minha irmã, nesta festa da Natividade de João Batista, que nos alegra tanto neste tempo, convidar você a dar também valor, beleza, importância, unicidade à sua vida, de modo que ninguém se sinta por aqui como alguém que não tem nada a fazer, como alguém sem importância, como alguém que caiu no mundo por descuido, como alguém que está por mera coincidência. Nada disto. A nossa vida faz parte de um grande projeto de Deus, de um Deus que age como quer, que é capaz de fazer com que dois velhinhos se tornem fecundos, que é capaz de fazer com que a força de Deus habite naquele menino que nasce daquele casal de idosos, que a sua força também habite em cada um de nós, que Ele encarregou de uma missão nesse mundo. Portanto, zelemos pela vida, zelemos pelo nome que damos a nossas crianças, zelemos pelo nosso nome e por aquilo que Ele traz consigo. Que bom que na ótica da fé possamos entender e viver todas as coisas, também a vida, também a imposição de um nome, também a nossa presença no mundo. Estamos aqui não por meros mecanismos mundanos ou biológicos. Estamos aqui porque Deus nos quis, Deus nos pensou, Deus nos chamou, Deus nos deu vida, Deus nos destinou a uma missão que faz parte da grande missão que Ele começou quando criou o homem e a mulher e que termina quando a humanidade repousar no coração do seu Deus. Bebemos da fonte. Olá, Minas Gerais! Eu sou o Braz Oz da comunidade Canção Nova e eu estou passando por aqui para fazer um convite para você. Divinópolis, Santo Antônio do Monte e Itaúna. Quando? Dia 22, sexta-feira, em Divinópolis. Dia 23, Santo Antônio do Monte. Dia 24, Itaúna, Minas Gerais. Eu vou estar com vocês numa turnê Ação Missionária junto com a comunidade, a Missão Maria de Nazaré. Nós temos um encontro marcado então, viu? Anota aí na sua agenda, você dessa região aí, Divinópolis e região. Braz Oz da comunidade Canção Nova e você. Anota aí na sua agenda, o maior luau católico do mundo vai acampar aí na sua cidade.
coração deste tempo. Hoje quero partilhar com você, meu irmão, minha irmã, uma experiência bonita, fecunda, importante, que fazem os nossos seminaristas ao final do primeiro semestre de estudos. A nossa formação presbiteral não consiste apenas ali no estudo da filosofia ou da teologia. Isto é apenas uma parte, a formação acadêmica, intelectual do nosso presbítero, do nosso sacerdote, mas também há uma formação humano-afetiva, também há uma formação espiritual, também há uma formação pastoral. É exatamente nesses eixos que nós vamos construindo e formatando o coração daquele jovem que se apresenta com o desejo de seguir Jesus como sacerdote na igreja e no mundo. Por isso, dentro desse grande projeto de formação, há algo que nós chamamos de Semana Missionária. Terminados os estudos do primeiro semestre de cada ano, nossos seminaristas vão para uma paróquia e ali fazem um caminho de missão, uma semana inteira, vivendo ali, conhecendo as famílias, conhecendo os ambientes, os lugares, as instâncias da igreja e outros ambientes também fora da igreja. É isso que vai acontecer agora entre os dias 24 de junho e 1º de julho, lá na cidade de Nova Serrana. Nova Serrana para nós é um grande desafio. Esta que era há alguns anos atrás a 4ª cidade da nossa diocese, depois de Divinópolis, Itaúna, Pará de Minas, agora esta bela cidade ocupa já o 2º lugar. Uma cidade que cresceu rapidamente, podemos dizer desordenadamente, que reuniu muitos irmãos vindos também de outras partes para o trabalho ali nas fábricas de calçado. Essa cidade hoje, que já tem em torno dos seus quase 100.000 habitantes, é hoje o nosso desafio pastoral. Ali precisamos de mais sacerdotes, por que não em algum momento até de mais paróquias, mas eu prefiro mais sacerdotes do que mais paróquias, né? Já há ali também um déficit nesta dimensão de presença de clero. Estamos trabalhando para também, de alguma forma, o mais rápido possível, podemos colocar ali outros irmãos sacerdotes, mas há também ali outros grandes desafios, seja o desafio de ajudar a criar conexão entre duas formas de presença, a presença das famílias locais e a presença das famílias que vieram de fora, do norte de Minas, do norte do país, de outros lugares, para o trabalho ali nas fábricas de calçado. Ali precisamos também avançar para que haja políticas públicas que atendam às grandes demandas, sobretudo das periferias da cidade, onde estão boa parte daqueles que vieram de mais longe. Então há grandes desafios. E é ali, neste mês então de junho, que nossos seminaristas vão viver a sua semana missionária. Neste ano, com um acréscimo bonito. Vão estar também conosco os seminaristas da Diocese de Sete Lagoas, para uma experiência aqui. Virão também em outros tempos os seminaristas da Diocese de Luz e os seminaristas da Diocese de Oliveira, que são as 3 dioceses aqui do interior da província. E queremos então exatamente viver com esses irmãos que estão conosco aqui no Centro-Oeste Mineiro, essa formação dos nossos seminaristas dentro dessa dimensão missionária que nunca pode faltar. Se nós chegarmos a ordenar sacerdotes que não tenham essa perspectiva, esta visão, este coração missionário, certamente será um déficit grave na nossa formação. Por isso, quero convidar você de Nova Serrana, quero convidar você também que nos assiste em algum lugar, para tornar-se participante desse momento. Se não pela presença lá, pelo menos pela sua oração. De modo que essa semana
missionária que já realizamos há alguns anos possa ajudar de fato os nossos seminaristas a crescerem nesta abertura missionária. Ali, além de visitar, de conhecer as instâncias das paróquias, das 3 paróquias daquela cidade, eles também vão poder conviver com famílias, visitar os doentes, visitar as fábricas, visitar o cárcere, visitar as instâncias públicas, onde de fato há também serviços bonitos e importantes oferecidos àquela boa gente da cidade de Nova Serrana, vão conviver com pessoas. Isso certamente é uma tentativa de aproximar cada vez mais o nosso seminarista da realidade a qual ele vai servir quando padre. De modo que já nossos seminaristas vão adquirindo este, como lembra o Papa, cheiro das ovelhas, essa proximidade com a nossa gente, de modo que eles comecem também a perceber que a tarefa do padre não está limitada simplesmente a uma ação interna. Esta ela é prioritária para nós. Nós cuidamos e celebramos do mistério de Deus que alimenta a fé e a missão dos irmãos leigos e leigas. Mas se a nossa tarefa é prioritariamente essa de cuidar, de zelar da casa de Deus e do mistério de Deus e da palavra de Deus, é também verdade que o nosso olhar sacerdotal tem que estar voltado para as realidades onde está inserida a igreja. De modo que esta presença abrangente, essa presença bastante, digamos assim, esparramada dos nossos seminaristas lá nas várias realidades e ambientes, isso vai ajudando-os a perceber que, como sacerdotes, é preciso estar atentos a tudo. A tudo. Às relações de trabalho, ao modo como a política se organiza e atende às pessoas, ao modo como estão sendo cuidados e também, de alguma maneira, penalizados aqueles que estão presos por algum motivo, um modo de atender também aos doentes, aos mais pobres, aos mais periféricos. Tudo isso tem que estar no olhar do sacerdote, de modo que a nossa presença de igreja responda a estas demandas, de modo que o nosso testemunho, o nosso profetismo, a nossa misericórdia, a nossa missionariedade se expandam em todas as direções. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero convidar você de Nova Serrana que assiste a este programa ou que virá a assistir a este vídeo pela internet, quero convidar você a acolher de coração aberto os seminaristas que chegam. E mais ainda, quero convidar você que me assiste, que me ouve, a rezar por esse momento, por essa bela experiência missionária, de modo que, estando ali, convivendo, percebendo também o dia a dia, a correria, a fadiga, a vida daquela boa gente, nossos seminaristas também estejam cada vez mais despertos para a solicitude, para o cuidado, para a atenção para com a nossa boa gente que está aqui na Diocese de Divinópolis, a qual eles vão servir mais tarde como padres, e esses irmãos também que estão ali, na boa e grande Nova Serrana, que para nós é um chamamento de atenção para as muitas situações humanas e sociais, às quais nós temos que dar alguma resposta a partir da igreja, a partir dos católicos que também vivem, trabalham e ali assumem a sua fé cristã. Por isso rezemos, para que cresça sempre mais no coração dos seminaristas, no coração dos sacerdotes e a partir de nós, no coração da igreja toda, cresça sempre mais esse espírito missionário. Homens e mulheres que nos encontramos com o Senhor Jesus, nos apaixonamos por Ele e queremos de fato que essa paixão, esse amor se torne serviço, se torne missão, se torne cuidado com os irmãos que não conhecem Jesus, com os irmãos que demonstram ainda confusão na sua expressão de fé, que precisa ser discernida, purificada, com os irmãos que por algum motivo se afastaram da Igreja Católica em algum momento, com os irmãos que vivem também
na solidão espiritual e não se encontraram com Deus, que não chegou a eles porque ninguém se ocupou de formá-los na direção de Deus. Por isso temos muitas tarefas e temos muitos públicos, muitos destinatários aos quais nós precisamos fazer chegar a salvação de Deus, a verdade de Deus, o amor de Deus no coração deste tempo. O corpo humano encerra desde o princípio a capacidade de exprimir o amor. Aquele amor em que o homem, pessoa, se torna dom. E mediante esse dom, realiza o próprio sentido do seu ser e do seu existir. Ele vem falar da beleza do amor e do que seria o verdadeiro amor. Não um amor como a gente está acostumado a ouvir, mas um amor doação. Um amor, como ele também afirma, que é a livre entrega do coração. Venha participar do Decor Minas, que vai acontecer dias 15 e 16 de setembro, aqui em Divinópolis, com a presença, dentre tantos pregadores, de Christopher West, americano, teólogo, um dos maiores conhecedores da teologia do corpo da atualidade. Então você não pode perder. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, neste bloco quero convidar você a partilhar as coisas boas, belas da nossa fé, da nossa religião, aqui neste tempo, neste momento da nossa história, da nossa vida diocesana. Quero, em primeiro lugar, convidar você a rezar por um irmão bispo que chega para trabalhar aqui no nosso estado de Minas Gerais, o arcebispo de Mariana, Dom Ayrton José dos Santos, que neste dia 23 de junho assume aquela grande e bela arquidiocese no coração das Minas Gerais. É a diocese primaz, a primeira, portanto, que fora criada aqui no nosso estado. Dom Ayrton vem de São Paulo para assumir então aquela arquidiocese de Mariana. Rezemos por esse irmão bispo, para que ali, no meio de uma igreja fecunda, bonita, simples, alegre, ele possa ser o bom pastor que aquela igreja precisa e espera. Também quero convidar você, jovem, que está se preparando nesses dias para celebrar a Crisma em uma das nossas paróquias, que você também viva isso com alegria, com entusiasmo. Quero já aqui então abraçar e saudar os jovens lá de Juatuba, que nesse domingo serão confirmados. Quero abraçar também os jovens aqui da paróquia de São Vicente de Paulo, lá no bairro Interlagos e nos bairros adjacentes, que também nessa semana vão receber a plenitude do Espírito Santo. Quero abraçar os jovens lá do Camacho, da cidade de Camacho, da paróquia Nossa Senhora das Dores, que também nesses próximos dias serão confirmados na fé batismal. Então convido a você, meus irmãos e amigos jovens, crismandos, que viva esse momento com intensidade, de modo que o Espírito Santo, vindo habitar no coração de cada um, possa ajudá-los no caminho da vida e no caminho da fé. E lembrar ainda, portanto, da nossa semana missionária com seminaristas lá em Nova Serrana, de modo que você, se puder estar lá, esteja, se não puder, reze pelos bons frutos dessa semana. Vamos adiante, formando cada vez mais e melhor o coração dos nossos seminaristas, para que sejam homens dotados de profundo senso missionário, a fim de que o coração aberto na direção dos irmãos possa levar a atitudes pastorais concretas de proximidade e de cuidado. Vamos com alegria viver isto que o Senhor preparou para nós nesta semana. Uma igreja sempre em caminho.